Olá, chegamos à aula 4. Vamos falar um pouco sobre linguagem. E é tão interessante essa multidisciplinaridade que a Thay falou na aula 3, que Montessori traz no seu currículo como um todo, porque quando a gente fala de linguagem, não tem como a gente não trazer a educação sensorial para dentro dessa área de conhecimento. Os principais materiais aí, né, utilizados, os mais famosos, utilizados para o desenvolvimento da linguagem, para aprendizagem, aquisição dessa habilidade, tem muito envolvimento com sensorial, porque trabalham com toque, com tato. Então, antes mesmo da criança pegar uma caneta para escrever algo, para, né, quando ela está sendo alfabetizada, antes mesmo dela tocar numa caneta, escrever num papel uma letra, o seu nome, ou qualquer coisa desse tipo, ela aprende essas letras de maneira bem real, concreta, né? O ensino todo de Montessori é muito baseado nessa realidade, é um ensino concreto, e linguagem não é diferente. Então, existe ali dentro dos materiais as letras de lixa, a criança vai tocar, vai contornar com o seu dedo aquela letra, e ela vai sentir como é esse formato. É como se o seu cérebro estivesse guardando na memória, através do toque, da experiência de contornar, né, aquela letra, qual é esse formato, né, como que ele é feito, como ele é desenhado, que desenho é esse, né? Antes de ser uma letra, é um desenho, né, Thay, assim. Então, isso é muito interessante, é muito importante, e é muito diferente do que a gente vê no ensino de linguagem, né, na alfabetização das crianças, tradicionalmente, né, como a gente conhece. Então, esse material é muito sensorial, desenhar a letra na caixa de areia também é muito sensorial, tudo tem toque, né, e aí depois que a criança passa ainda para o alfabeto móvel, então o alfabeto é móvel, ela pode ter a oportunidade de pegar, de tocar, em algum momento, depois que ela aprendeu essas letras, ela vai começar a juntar para formar sílabas e palavras, e ela faz isso de maneira concreta, ela pega essas letras para poder fazer essa formação. Então, a educação dos sentidos muito, muito presente na linguagem, né? Não, é muito interessante isso que você falou, Adri, porque assim, é exatamente isso, né? A partir dos sentidos, a criança vai interiorizando a forma da letra, né? E como isso vai em paralelo, né, com a aquisição e desenvolvimento de outras habilidades, como, por exemplo, né, a pega do lápis ou o movimento firme. Então, a gente vai, em paralelo, né, a essa conquista, esse conhecimento das letras e das formas, essa interiorização, né, dos símbolos, a criança vai conquistando o domínio, né, a pega do lápis, a força da mão. Então, chega um momento que ela já interiorizou as formas, ela já tem a força na mão, ela já tem a pega correta, e é praticamente o encontro entre uma coisa e outra. Isso acontece ao mesmo tempo, então a conquista, né, da escrita, né, desses símbolos acontece de forma muito natural, porque a criança ela não tem a dificuldade motora, e ela já tem o símbolo, né, interiorizado. A linguagem é toda muito fascinante, né, porque a linguagem ela não se resume à alfabetização, a gente, né, em Montessori a gente vê a linguagem como, enfim, né, a tendência humana, né, de se comunicar. A linguagem é só uma forma, né, um formato que o ser humano encontrou, né, e acordou com todos os outros seres humanos, com os grupos que eles vão convivendo, a forma como eles iam se comunicar. Porque isso é uma tendência humana, uma necessidade de comunicação com a família, com as outras pessoas, enfim. Então, quando o aluno ele chega a uma escola Montessori, ele certamente ele já interiorizou, ele já assimilou toda a língua materna que foi exposto até aquele momento, né? Então ele já conhece os sons, os fonemas,
a criança já fala, na entonação, ela já conhece os ritmos da língua, isso tudo já envolve linguagem. Né? Uma alimentação com uma mastigação apropriada, né? Que a criança não coma tudo amassado, que ela tenha a pega, que ela tenha essa, né, esse músculo treinado, isso vai garantir que a criança tenha uma boa dicção, que ela tenha clareza na forma de se expressar. Então, tudo isso precisa ser garantido e observado quando a gente recebe uma criança, né? Para a gente saber se ela, todas essas habilidades elas foram conquistadas, se ela consegue expressar todos os fonemas, se ela consegue entender. Enfim, isso tudo tem uma visão, exige uma visão e uma compreensão muito ampla, né? Existem muitas formas da gente ir exercitando isso, né, como a partir da alimentação, a partir de exercícios, a partir de contação de histórias, a partir de leitura de livros. As crianças, a gente, hoje em dia, né, com esse... Eu ia falar com esse problema, mas não é com esse problema, é com essa realidade do uso das telas, né? Claro, a gente não quer que as telas saiam das nossas vidas, porque a gente está aqui, né, através delas, isso é uma realidade, a gente vai, né, usá-las da melhor forma possível, mas muitas crianças têm tido dificuldade ou têm tido um atraso na aquisição da linguagem, justamente porque o tempo de exposição de tela é tão grande que isso vem roubando a interação com os pais ou com outros seres humanos. Então, isso vai criando uma dificuldade, vai criando como se a criança precisasse menos. Aquela criança que fica muito na tela, ela precisa se relacionar menos. Então, ela vai se desenvolver menos. Então, assim, existem casos extremos, né, que a criança realmente ela demora a falar porque não falam com ela. Né? E isso não enfim, isso é uma realidade atual que a gente precisa estar, né? A escola precisa estar muito preparada para isso, o professor, os pais precisam estar, né, de olhos abertos Tá, eu para isso quero acontecer. aproveitar essa sua fala, porque eu acho importante falar isso, porque eu conheço várias pessoas que confundem a aquisição da linguagem com a pronúncia de palavras. E uma coisa, falar, né, é diferente de desenvolver linguagem, porque falar por si não é, a totalidade da comunicação, Então, né? Então a linguagem é tudo, o som que sai da boca, é a sua expressão facial, é a sua expressão corporal, e todo esse conjunto, né, da obra é que é a linguagem. Porque muitas pessoas, pais, né, até professores, enfim, começam a se contentar quando a criança começa a falar palavras que aprendeu ali naquele desenho, né, ali naquela tela. Então, sim. mas tá aprendeu a falar as cores Em e inglês. em inglês, e aprendeu assistindo o desenhinho e tudo, mas ela aprendeu uma palavra isolada. Na verdade, eu falo que ela decorou, né, ela ainda nem aprendeu, porque ela não teve um contato com aquilo de fato, ela só envolveu o visual, talvez a audição ali, mas ela não teve uma experiência com aquele aprendizado, né, para poder interiorizar realmente aquilo. Então, são palavras soltas, isso ainda não é linguagem, né? A linguagem precisa a linguagem precisa de um diálogo, né? O diálogo faz parte da linguagem. Então, para um diálogo, eu tenho que ter um receptor e uma pessoa, né, então tem um agente ativo e um agente passivo que vai se tornar ativo num segundo momento, que é o que nós não temos nas telas. Nas telas fala só o desenho e a criança não tem a resposta, assim, ela não responde, não é um diálogo, né? E isso perde muito na aquisição da linguagem. Isso atrapalha e realmente bloqueia mesmo essa aquisição dessa habilidade. Não, isso ainda me lembrou um outro extremo, né? Porque a gente tem dois extremos tão danosos, igualmente danosos, né? Que é a família que espera a criança começar a falar para conversar com ela, né? E a família que não deixa a criança falar, porque a criança fala assim, ele quer água.
Eu já entendi, eu sei que quando ele fala "a", ele quer água. E aí, isso faz com que a criança não desenvolva uma linguagem perfeita. Isso que você falou é perfeito, eu adoro isso de receptor, né, tem o passivo e tem o ativo. Ativo. A comunicação, ela exige, o tempo da comunicação. É um jogo, é igual um jogo de bola. A bola tá comigo, eu tô falando. Depois eu vou jogar para Adriana, a Adriana vai ficar com a bola, ela vai ficar falando. Esse tempo de comunicação, ele precisa existir na comunicação com o bebê desde o dia zero, né? Então, a criança, ela responde, ela ainda não vai falar, ela ainda não tem nenhuma, né, nenhuma resposta vocal, mas assim, a criança, ela já se comunica. Ela se comunica através de um olhar, através de mexer a mão. Então, esse tempo de fala, ele começa no dia que a criança nasce. Né? Conforme a criança vai começando a balbuciar alguma coisa, você já tem que dar o tempo e falar assim, o que você quer dizer com isso? E você já começar a estimular isso na criança. Então, assim, tão danoso quanto falar demais é a família que fala de menos. Então, assim, precisa respeitar esse tempo, né, esse jogo, entender a comunicação como um jogo desde sempre, para que isso vá, enfim, evoluindo satisfatoriamente até que a criança, né, vai entendendo. A gente acabou falando mais de um recorte, né, da fala, mas assim, realmente a linguagem é muito ampla, porque a linguagem ela pressupõe, né, que a criança tenha uma escuta, uma interpretação, né? Então a gente precisa estimular isso realmente através de histórias, de músicas, né? A criança precisa escutar, interpretar, compreender, analisar. Isso faz parte de linguagem, né? Então tem a fala, né, que a gente falou bastante, tem o estágio de pré-leitura, que é a criança organizar, por exemplo, um quebra-cabeça. Isso faz parte, né? A criança, quando ela é capaz de montar um quebra-cabeça, ela já vai entendendo que cada parte tem o seu lugar, né? Isso faz parte de uma compreensão, de uma interpretação, né? É uma forma de interpretar. Então, as associações, né? A criança associar uma coisa a outra coisa, isso também faz parte, né, da interpretação, isso também faz parte da pré-leitura. Para depois, quando isso já estiver bem sólido e uma base super bem estruturada, vai ser uma coisa muito natural, porque a criança já domina isso tudo, ela já tem essa conquista toda, e aí, assim, praticamente uma consequência, né, a criança ser capaz de escrever e ser capaz de ler, né, e depois ir evoluindo, lógico, para uma interpretação, para uma produção de texto, e são conquistas graduais, mas que elas são, né, todas previstas e pensadas no currículo Montessori. Perfeito. É isso, a gente, né, fez um recorte aí sobre linguagem e no nosso próximo encontro aqui, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre matemática. Então, Então a até lá. gente se vê daqui a pouco.